Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém? Glória a Deus. Quem aqui já passou por um momento de aflição extrema? Aquele momento que você pensa que, uau, glória a Deus. Aquele momento que você pensa que, Senhor, e agora? Eu já passei por vários. Se você quiser um deles, eu posso até compartilhar com você. Aleluias. A palavra que vem ao meu e ao seu coração nessa noite, se eu fosse intitular ela, eu intitularia como a visão da glória de Deus. Glória a Deus. Diga assim para o irmão que está do seu lado: eu quero ver a visão da glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Aleluias. E se nós analisarmos na palavra de Deus, se nós passearmos pela palavra, nós vamos observar a vida de vários homens de Deus, aonde Ezequiel, onde ele teve a revelação, onde ele teve a visão do trono de Deus, ele se encontrava nada mais, nada menos do que exilado na Babilônia, não somente vivendo como prisioneiro de guerra, mas mesmo exilado na Babilônia como prisioneiro de guerra, ele não deixou que as circunstâncias não permitissem que ele viesse buscar a presença de Deus. Muito pelo contrário, o Senhor começou a se revelar inefavelmente para Ezequiel naquele lugar. Outro homem de Deus, Isaías, no ano da morte do rei Uzias, o rei esse em que... Aleluia. O profeta Isaías se sentiu muito sozinho, digamos assim, para não usar outra palavra, para que usamos português bem claro, bem tranquilo. O profeta Isaías se sentiu abandonado, sozinho, mas de repente ele viu os céus abertos e ele enxerga a glória, o trono de Deus. Glória a Deus, aleluia. E a primeira palavra que veio aos lábios do profeta Isaías é: ai de mim, Senhor, que sou um homem de lábios impuros. Automaticamente ele reconhece a sua condição diante da presença de Deus. E ali, a partir do versículo 6 de Isaías, você pode acompanhar depois na sua casa, ele tem as maiores revelações a respeito do Messias, aonde jamais nenhum homem tinha tido tamanha revelação por completo da parte de Deus, de como seria o Messias e parte do seu reinado e parte dos planos do Senhor. E se nós avançarmos na história, Jesus veio manifestar os planos do Pai aqui na terra. Diga assim: o Senhor Jesus veio à terra para manifestar a vontade do Pai na terra, para mim e para você. Amém, igreja? E um homem andou com Jesus durante mais de 3 anos e pouco com o Senhor Jesus. E esse homem, ele se intitulava que ele era o discípulo amado. Imaginem só, eu e você andarmos com o Senhor Jesus e de repente você se intitular como se você fosse o discípulo amado. Uau! E aquele homem recebeu as maiores revelações de quem era o Cristo. Mas de repente também ele se viu sozinho. De repente também ele se viu perseguido. Como também o profeta Ezequiel, como também Isaías ali sozinho com a morte do rei Ezequias, como Daniel também exilado na Babilônia. Em momentos de grandes aflições, quando nós entendemos que a aflição também é uma oportunidade para que eu e você venhamos a buscar ainda mais o Senhor. Eu digo isso para aqueles que conhecem verdadeiramente ao Senhor, para aqueles que entendem como Deus trabalha. Muitas vezes você já sabe, quando eu vejo alguém passando por uma dificuldade extrema, muito grande, eu entendo que o Senhor está querendo derramar algo mais, o Senhor quer fazer algo ainda maior na vida dessa pessoa, na vida deste homem, na vida desta mulher. Porque quanto maior é a luta, maior é a vitória. Quanto maior é a luta, maior é a revelação, se permanecer na presença do Senhor e ainda buscá-lo poderosamente em nome de Jesus. E 90 anos se passaram. 90 anos se passaram e esse homem, ele se encontrou exilado numa ilha. E a palavra de Deus descreve no livro de Apocalipse, capítulo 1, pode colocar no telão, por favor. Em Apocalipse, capítulo 1, a palavra de Deus descreve que por
amor a Cristo, ele se encontrava exilado na ilha de Patmos, ilha essa que pertence à Grécia. Imagine eu e você exilado por causa do amor ao Senhor Jesus e a sua palavra, por fazer a sua vontade. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Você já foi exilado por causa da palavra de Deus? Você já foi exilado por causa do testemunho de Jesus na sua vida? Alguém aqui já foi? Eu creio que não, não é verdade? Eu creio que nenhum de nós passou tamanha aflição, tamanha dificuldade ao extremo que aquele homem passou. Por isso que quando eu digo que quanto maior a luta, maior a vitória, maior a revelação, quando nós entendemos o trabalhar de Deus, nós entendemos que o Senhor quer revelar algo ainda muito maior. Amém. Quando Jesus, antes de iniciar o seu ministério, aliás, antes de revelar o seu ministério, de manifestar o seu ministério na terra, aonde é que quem que levou ele para o deserto? Você lembra quem que levou Jesus para o deserto? O Espírito Santo de Deus levou Jesus no deserto para quê? Para ser tentado. E após 40 dias, depois de ser aprovado, ele começou a manifestar o seu ministério na terra. Da mesma forma, o Senhor trabalhou na vida de João, aonde ele se encontrava exilado. Se ele trabalhou na vida desses homens, por que na minha e na sua vai ser diferente? Qual é o padrão que Deus pré-estabeleceu na sua palavra? Eu não estou dizendo que para que você tenha uma revelação tremenda, você vai ter que ser exilado naturalmente. Mas, quando você identificar uma luta extrema na sua vida, é uma oportunidade para que você receba uma revelação da parte de Deus. E aí é que nós entramos na palavra de Deus, que está em Apocalipse, capítulo 1, e a palavra do Senhor diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Quem recebeu a revelação de Cristo? Do Apocalipse, João. Aonde João estava? Exilado na ilha de Patmos. A partir de hoje, qualquer situação extrema na sua vida, seja boa ou ruim, é uma oportunidade para o Senhor se revelar ainda mais para você. Eu digo boa ou ruim porque vai depender do seu ponto de vista, vai depender da forma que você olha o que o Senhor está permitindo que você viva. E a palavra do Senhor continua dizendo: a qual testificou da palavra de Deus, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Deixa eu te fazer uma pergunta bem rápida. Você tem sido testemunha de Cristo aonde você vive? Você tem sido testemunha de Cristo no seu trabalho, na sua escola, na sua casa, na sua família? Cristo tem sido uma testemunha viva através dos seus atos, através das suas atitudes? Era isso que Cristo representava para João. João era uma testemunha viva de Cristo na terra. E ele continua dizendo: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Qual evento na face da terra que colocou o mundo inteiro de uma só vez dentro da casa por alguns meses? Um vírus pequenino chamado Covid. Não é verdade? Quando Deus foi libertar o povo do Egito, na última praga, antes de libertar o povo da escravidão, o que é que o Senhor fez? Mandou todo mundo para dentro da sua casa, os israelitas, para que fizessem a Páscoa ao Senhor. E disse: ei, passa o sangue do animal que vocês matarem, para que a família coma, e coloque no umbral, nas portas, no umbral da porta.
porque o anjo da morte no Senhor vai passar a noite. E a palavra do Senhor diz que todos os primogênitos do Egito inteiro, desde o filho de Faraó até os primogênitos dos animais, morreram no Egito, antes da última praga. E então veio as teias, e a palavra do Senhor diz que eles pediram para que os israelitas saíssem para a terra prometida, em direção à terra prometida. O que é que o Senhor fez agora na quarentena, na pandemia? Colocou o mundo inteiro dentro de casa. É como se Deus estivesse falando: olha, preste muita atenção no que eu estou fazendo a partir de agora. E se você identificar, depois da pandemia, nós vemos o tempo, para quem conhece a palavra de Deus, está acelerando todas as coisas. Você quer ver o Apocalipse? Daqui a pouco você vai entender. Basta você olhar o noticiário nos jornais, basta você olhar a internet, basta você olhar qualquer site. Você vai ver o Apocalipse começando a ser descrito ali naquele lugar. E a palavra continua dizendo, porque o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, imaginem só. João diz às 7 igrejas que estão na Ásia: graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai. Para Deus e seu Pai. O que é que eu e você fomos feitos para Deus? Reis e sacerdotes. A Ele seja a glória e o poder para todo sempre. Amém. E eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Todo olho verá quando o Senhor Jesus vier resgatar a sua noiva. Eu não estou dizendo aqui que o arrebatamento será antes da grande tribulação, no meio ou depois, porque isso pouco importa. Se importasse, o Senhor Jesus teria descrito aqui para mim e para você. Importa que nós estejamos prontos todos os dias da nossa vida, como se fosse o último dia, porque próximo está o dia do Senhor. E a palavra continua dizendo assim: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluia. E eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na... O que é que João estava passando? Companheiro do que ele era meu e seu na aflição. Então, quando você passar por aflição, não pense que o Senhor está te castigando, porque por amor de muitos, eu e você seremos perseguidos. E no reino e paciência de Jesus Cristo, ele estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Esta era a condição em que João estava. Como eu falei para você no início, ele estava exilado na ilha por causa da palavra e do testemunho de Jesus, através dos seus atos, de quão somente viver como se fosse parecendo com Cristo, testemunhando a respeito daquilo que Cristo havia feito anos atrás na vida dele, através da vida dele, em todos os lugares em que eles passaram. Por causa disso ele estava exilado numa ilha. E fui arrebatado no Espírito. Aí começa a parte que o Senhor entrega a ele. E fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de uma trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve no livro
e envia as 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmina, e Pérgamo, e Tiatira, Sardes, Filadélfia e a Laodiceia. Você que já é mais antigo de igreja aqui já sabe que eu já preguei a respeito disso, sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Elas são 7 igrejas que estavam fisicamente na Turquia, porém elas representam também 7 tempos proféticos, em 7 tempos em que a igreja na face da terra passaria por 7 tempos. E nós estamos no tempo da 7ª igreja agora, mas eu não quero entrar nesse detalhe, porque eu já preguei para você. Aleluia. E essa carta é destinada a 7 igrejas que, além de representarem essas 7 igrejas físicas na Turquia, elas representam também toda a igreja do Senhor Jesus na face da terra. Aonde pelos tempos proféticos, pelos 7 tempos, eu e você estamos incluídos na revelação desta palavra. Então esta palavra também se direciona para toda a igreja. Diga assim: essa palavra é para mim. Essa palavra é para mim. Revela para mim, Senhor. Eu preciso da tua revelação. Aleluias. E virei-me para ver a voz daquele que falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, cingida com os peitos com um cinto de couro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo. E os seus pés eram como latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa... Aonde é que tinha um quarto homem que a palavra descreve que ele estava na fornalha com 3 homens? Aleluia. E a fornalha foi de sobremaneira aquecida. Eu não estou dizendo que Jesus passou pela fornalha e ele se queimou na fornalha, não é isso. Mas ele nos lembra a revelação da palavra dada a Daniel, aonde os seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, não aceitaram se curvar a Nabucodonosor. E eles foram jogados na fornalha de fogo ardente. E quando antes de serem jogados na fornalha, a palavra de Deus diz que Nabucodonosor mandou aquecer a fornalha quantas vezes mais? 7 vezes mais. Quando uma luta se aproxima na sua vida, ela começa a ser intensa ainda mais. É como se a fornalha estivesse aquecendo 7 vezes mais. Diga assim para o irmão que está do seu lado: se liga. É Deus querendo te abençoar. É Deus querendo te revelar. É Deus querendo te entregar algo da parte dele. Porém, somente aqueles que passam pela fornalha, como foi Sadraque, Mesaque e Abidnego, recebem o poder da revelação e o livramento do Senhor. Portanto, não aborte os planos do Senhor na sua vida. Diga para o irmão que está do seu lado: não aborte os planos do Senhor na sua vida. Essa luta não é para a morte. Aleluias. E a sua voz como a voz de muitas águas. Você já imaginou a visão que João estava tendo? A revelação que ele estava recebendo da parte de Deus? E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandecente. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. É o Senhor dizendo para você: não temas, Ele é o primeiro e o último. Não temas, Ele é o primeiro e o último, aquele que veio, que há de vir, por amor a mim e a ti. E a palavra continua dizendo: o que vivo e fui morto, mas eis que estou aqui vivo para todo sempre. Amém. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Imagina só, Jesus, ele tem as chaves da vida e da morte nas suas mãos e do inferno. Toda a autoridade lhe foi concedida através do seu sacrifício de cruz. Quer ter autoridade da parte de Deus? O caminho se chama-se cruz.
disse a si mesmo: tome o seu fardo e siga-me, disse o Senhor Jesus. Se você quer ir após Ele, quer receber a autoridade da parte de Deus, toma a sua cruz. Me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha mente, mas peço que tua presença aumente. Aleluias. Imaginem só João recebendo essa revelação da parte de Deus. E a palavra continua dizendo: escreve estas coisas que você tem visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e os 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas que ele consegue, que ele descreve ali em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, onde ele entrega uma carta particular para cada igreja, aonde ele descreve as coisas boas e as coisas ruins, e aonde eles precisavam se consertar diante de Deus, para as 7 igrejas. Ou seja, o Senhor Jesus sabe de todas as coisas que passam dentro da sua igreja, dentro de mim e de você. E depois, agora vamos chegar aonde precisamos. E depois de escrever um texto, você pode ler na sua casa depois, o que é que Jesus disse para cada uma das igrejas, ali em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3. Ele entrega uma carta endereçada particularmente para cada uma delas, como se fosse uma carta escrita para mim e para você pessoalmente. E no capítulo 4, depois de escrever estas cartas, João começa a ter a maior revelação, aonde a palavra do Senhor diz assim, Apocalipse capítulo 4, versículo 1. A palavra diz assim: depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Quantas portas você já viu aberta no céu? Você não é diferente, nem melhor nem pior que João, para não receber essa revelação também da parte de Deus. Amém. Paulo foi arrebatado até o 3º céu. Ele teve a visão de ir até o 3º céu. Da mesma forma que eles tinham livre acesso, porque eu e você não temos ou temos, por que nós não acessamos esse livre acesso que eles já deixaram o caminho para você e para mim, o modelo para nós, o padrão descrito na palavra de Deus para mim e para você? Nós temos livre acesso. Hoje eu recebi um vídeo da onde as igrejas no Paquistão estão sendo queimadas por perseguição aos nossos irmãos. Eu imagino que eles clamariam a Deus para ter esse livre acesso que eu e você temos. Mas esse livre acesso que nós temos à casa de Deus, à palavra, a exercitar e praticar e viver a nossa fé livremente todos os dias, eles dariam tudo na vida deles para ter essa liberdade que eu e você temos. E a palavra continua dizendo: e a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui,
e mostrar-te-ei as coisas que depois destas hão de acontecer, que destas que devem acontecer. Preste bem atenção. E logo fui arrebatado do Espírito. Imagina só, João olhando para os céus. E de repente uma voz com o som de uma trombeta diz para ele: ei, sobe aqui. E de repente ele é arrebatado do Espírito, subindo aos céus. E eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, parecia semelhante à esmeralda. Qual é a visão que João teve de Deus, do trono de Deus, que ele não teve palavras para expressar? Ele só disse: ei, parece uma esmeralda, parece um arco-íris de cores, parece uma pedra sardônica, parece uma esmeralda. Eu não sei descrever exatamente o que eu vi, a visão de Deus. Qual é a visão que João viu ali quando ele chegou naquele lugar aos céus? Coisas que são demasiadamente grandes para os meus e para os seus olhos. Quando nós negamos o nosso eu, existe uma chave dada por Cristo. Quando você vive o Evangelho de Cristo na sua plenitude, poder e a autoridade começam a ser liberados sobre a sua vida. Muitos pedem poder e autoridade da parte de Deus. Esse é o segredo. E a palavra diz assim: e ao redor do trono haviam 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. Imagine só, em volta do trono de Deus, 24 anciãos, sentados também em tronos. Eu imagino que de muito menor porte. Possivelmente, entre aspas, preste atenção, possivelmente, poderiam ser os 12 patriarcas, os 12 filhos de Jacó, que são os 12 filhos de Israel, aqueles 12 homens que representavam as 12 tribos, que compunham a nação de Israel, mais os 12 apóstolos. Mas pastor, foram 11 e um traiu Jesus. Mas teve outro que foi para o seu lugar. Não adianta querer saber quem são, não importa, eles estão lá. E do trono saíam relâmpagos e trovões, e vozes diante do trono ardiam. Quando Deus se revela ao povo no Êxodo, ali no Monte Sinai, quando foi a primeira vez que Deus se apresentou a todo o povo, quando ele desce no cume do monte e diz para Moisés: Moisés, ei, diga ao meu povo que se santifique, porque ao terceiro dia eu descerei e me revelarei a vós. Qual é a narrativa de Moisés? Qual é a descrição que Moisés descreve no Êxodo? O monte ele fumegava, a terra tremia, relâmpagos e trovões da parte de Deus, quando Deus estava se manifestando naquele lugar. É a mesma visão que João teve do trono de Deus, porém não no monte, mas agora na sala do trono de Deus, nos céus. Relâmpagos e trovões saíam do monte do trono de Deus. Imaginem só a cena. E ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante
a um leão. E o segundo animal semelhante ao bezerro. E tinha o terceiro animal semelhante ao rosto de um homem. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um 6 asas ao redor, e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Qual é a visão desses homens que estavam cantando e declarando a santidade de Deus 24 horas por dia? Qual é a revelação que eles estavam vendo ali face a face? Eu fico imaginando quando Jesus descreve a passagem de Lázaro, onde ele pede quando somente para falar, para voltar, para falar da família dele. Ah, meu Deus, nós não vamos ter uma segunda chance, como eu falo. Na vida nós só teremos uma chance e precisamos fazer muito bem feito. O que levava aqueles seres de livre, espontânea vontade a adorar ao Senhor 24 horas? Qual é a visão que eles estavam tendo ali da parte de Deus? Para que espontaneamente eles adorassem ao Senhor. Qual é a nossa dificuldade de espontaneamente adorar o Senhor? Qual é a nossa dificuldade? Hoje eu estava lendo um texto onde dizia que pastores e servos de Deus, antigamente John Wesley orava 8 horas por dia, ou 4 horas. Whitefield orava mais. Mas os pastores dos dias de hoje oram em média 4 minutos por dia. 4 minutos por dia. Você acha que aquele que quer estar com o Senhor, passar a eternidade com Deus, orando 4 minutos por dia, é suficiente? Mas não vamos falar de oração não agora, só daqui a pouco. Vamos voltar para a palavra. Imaginei só todos aqueles seres adorando o Todo-Poderoso, adorando o Senhor dos Exércitos, adorando aquele que se revelou lá no Egito, adorando aquele que se revelou lá na cruz, aquele que se revelou lá no Monte Sinai, aquele que abriu o Mar Vermelho, aquele que todos ansiavam em ver, mas ninguém nunca viu a face de Deus. Ninguém nunca viu a face de Deus. Aquilo que muitos ansiavam, João estava vendo ali a presença de Deus. Ele estava tendo a visão do trono de Deus. E quando os animais davam glória, preste bem atenção. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber a glória, a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas todas as coisas. Até os 24 anciãos tiravam as suas coroas e se prostravam diante da presença de Deus. Qual é a minha e a sua dificuldade em se prostrar, em adorar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores? Hoje eu e você estamos vendo, analisando e recebendo a visão interpretada da palavra de Deus, onde eles têm a oportunidade de adorar ao Deus Todo-Poderoso 24 horas por dia. Porém, quando eu e você fecharmos os nossos olhos para nunca mais abrir, as nossas chances teremos esgotadas. E somente em vida teremos a oportunidade de fazer a escolha por Jesus, que nos dá o acesso ao Pai. E a palavra de Deus continua dizendo assim:
Imaginem só João vendo o trono de Deus, vendo a presença de Deus, os 4 seres viventes adorando ao Senhor, os 24 anciões que estão à sua volta, tirando as suas coroas e adorando ao Senhor, declarando a sua santidade. E agora, e ele continua dizendo assim: e vi à destra do que estava sentado. Ele viu ao lado direito daquele que estava assentado. Preste atenção. Ele vê ao lado do trono de Deus e vi na destra do que estava sentado. E vi na destra do que estava sentado. Ou seja, ali ele estava tendo a visão na mão direita de Deus. Preste bem atenção. João estava tendo a visão da mão direita de Deus. E a palavra diz que e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora. Diga assim comigo: João viu um livro na mão de Deus, escrito por dentro e por fora. Sabe por que ele estava escrito por dentro e por fora? Sabe por que foi descrito lá em Ezequiel 2, o mesmo livro? Depois, se você tiver curiosidade, lê Ezequiel 2 na sua casa. Você vai entender um pouquinho a respeito disso. E a palavra de Deus diz que João diz através da revelação que na mão direita estava um livro escrito por dentro e por fora. Por dentro são as revelações que somente o Cordeiro poderia revelar na sua palavra. Mas por fora, eu e você temos a revelação que não precisamos olhar na palavra, mas podemos olhar o Apocalipse todos os dias descrito na internet ou nos jornais, ou na rua, com os nossos olhos verem. Por isso que estava por fora. Porém, só havia um pedaço por fora, porque ele estava enrolado. Era como um pergaminho, um livro. E a palavra de Deus diz que o livro por dentro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Uau! Por que Deus selou um livro com 7 selos? Imaginem só João vendo aquele ser maravilhoso chamado Deus, que eu e você um dia veremos também ele face a face. E na mão direita estava o livro, o livro. E a palavra continua dizendo: e vi um anjo forte bradando com grande voz, dizendo: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Imaginem só uma voz dizendo: ei, quem é digno de abrir os selos, de tirar os selos deste livro, para abrir o livro? E a palavra continua dizendo: e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Que livro é esse da parte de Deus? Que mistério é esse que Deus tanto colocou na sua mão direita? Que não havia ninguém digno de abrir aquele livro, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra. Ninguém podia abrir aquele livro. E a palavra continua dizendo: e eu chorava muito. Imaginem só João dizendo: e eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Qual é o requerimento para a pessoa que tivesse o poder ou que fosse digno para abrir aquele livro? Essa pessoa deveria ser extremamente especial. O que ele tinha que fazer para abrir este livro, para ser achado digno de abrir este livro? Obrigado, meu amor. Sendo que ninguém nem podia nem olhar para o livro. E ele continua dizendo: e disse-me um dos anciãos: não chores, eis que o leão da tribo de Judá. Mas quem é o leão da tribo de Judá?
Quando Jacó estava no seu leito de morte, ele estava abençoando os seus filhos. De repente ele abençoa um, abençoa dois. De repente ele vai e abençoa Judá. E ele diz: Judá, eu vou ter que ir lá, Gênesis 49. Imaginem só, 4.000 anos antes. Quase 4.000 anos antes. 3.000, sei lá, ou alguma coisa assim, tá na Bíblia. O patriarca Jacó, neto de Abraão, o pai na fé meu e seu e de todos os cristãos, o patriarca que representa os judeus, um patriarca que representa também os muçulmanos, para quem não conhece, porque ele teve um filho bastardo, e desse filho bastardo, que não é o filho da promessa, descendo os muçulmanos. Ele vai e abençoa os seus filhos, e quando ele abençoa Judá, Gênesis 49:8, ele diz assim para o seu filho, abençoando cada um dos seus filhos, depois você pode ler na sua casa, e ele diz assim: Judá, os seus irmãos te louvarão, e a sua mão estará sobre o seu pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se inclinarão diante de você. Judá é um leãozinho da presa, você subiu, meu filho, e ele se agacha e se deita como leão, e como leoa, quem o desprezará? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá entre os seus pés, até que venha Siló. A ele obedecerão os seus povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Lavará as suas roupas no vinho na sua capa, e em sangue de uvas, e os seus olhos serão cintilantes de vinho, os seus dentes serão brancos como leite. Aquele patriarca, tantos e milênios de anos atrás, já estava profetizando na vida do seu filho que da descendência dele sairia o leão da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá. Mas pastor, eu não entendo. O leão era o símbolo de toda a tribo de Judá. Da onde veio a descendência de Davi, e da onde passa pela descendência de Cristo. E aonde? Vamos voltar para a palavra. Aleluias. O leão aqui, e disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá. Eu fico imaginando João ouvindo aquela voz: ei, não chora não, meu filho. O leão da tribo de Judá, ele está aqui dentro, ele está aqui neste lugar. O leão da tribo de Judá está na sua vida e na minha. É verdade. A raiz de Davi que venceu. Mas o que tem a ver a raiz de Davi com o leão de Judá? Isaías, oh aleluias, aleluias. Não precisa abrir Isaías capítulo 11, versículo 1. Isaías, depois de ter a revelação do trono de Deus, em Isaías capítulo 6, aonde ele reconhece a sua insignificância, vida, a sua carne como pecador, como um homem de lábios impuros, aonde ele reconhece, enxerga e tem a visão do trono de Deus também. No capítulo 11 ele recebe uma das maiores revelações sobre a raiz da tribo, da raiz de Jessé, raiz de Davi, que passaria por seu pai Jessé. E a palavra continua dizendo que venceu. Ele venceu como igreja? Obedecendo os mandamentos
obedecendo os planos de seu Pai. Quer vencer em tudo na sua vida? O vencer para o mundo é você ser o homem mais rico da terra. Mas o vencer para Deus é aquele que obedece às suas palavras, independente daquilo que estava vivendo. Imagine se João dependesse de toda a riqueza do mundo para receber a revelação que ele recebeu. Preste atenção aqui. Aprenda a não precisar passar por aflições para buscar a Deus. Aprenda a buscar a Deus naturalmente na sua vida, para que você não precise passar por tribulações para receber revelações da parte de Deus, se Ele precisa revelar para você. Diga assim para o irmão que está do seu lado: seja inteligente. Use a cabeça. Coloca o tico e teco para funcionar igual eu coloco. Igreja, olha lá para trás, por favor. Aquele homem que está com a plaquinha na mão, ele está orando pouco. Eu falei para ele sábado passado que ele está orando pouco. E ele falou para mim: por quê, pastor? Eu falei: porque você ainda não fez o relógio parar ainda. Ora a Deus para esse relógio parar, meu irmão. Obrigado, irmão Débora. Glória a Deus. E disse-me um dos anciões: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Glória a Deus. Através da cruz, todo o poder e a autoridade foi concedido pelo Pai ao Filho, por amor a mim e a você também, para abrir este livro e tirar os 7 selos. Os 7 selos. Qual é o livro que o Senhor tem para você abrir? Qual é o livro que Ele tem para revelar a ti? Qual é? Qual é? Imaginei só João ainda tendo a revelação, visão do Apocalipse do trono de Deus. E ele diz assim: e olhei, preste bem atenção, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto. Imaginem só o trono de Deus ao meio, os 24 anciãos à sua volta, os 4 seres viventes adorando a Deus e os anciãos prostrando diante de Deus as suas coroas. E de repente uma voz diz para João: João, olha lá do lado, parece que tem um cordeiro ali morto. O leão, ele precisa morrer como um cordeiro para resgatar a muitos. Diga para o irmão que está ao seu lado: o leão precisa morrer como um cordeiro para resgatar a muitos. Assim como Deus deu o seu único filho, descrito em João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, por amor de todos. Assim, da mesma forma, 1 João 3,16 diz que, da mesma forma que Jesus deu a sua vida por muitos, eu e você devemos também dar as nossas vidas pelos nossos irmãos. São esses que você tem que resgatar como cordeiro. O problema é que o crente, ele quer ser leão antes de ser cordeiro.
Ele só passa a ser um leão depois que ele passa pelo processo chamado cruz. Só depois de estar totalmente morto, recebendo todo o poder, toda a autoridade da parte de Deus. Ele quer brincar como um leão, agir como um leão, porém ele não sabe como fazer. Porque ainda não chegou o tempo de reinar como leão. Mas se Deus der essa palavra, futuramente nós vamos falar sobre isso também. E a palavra continua dizendo: e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados à terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Não havia ninguém que pudesse pegar o livro da mão do Pai. Somente um, que estava como morto como um cordeiro, pôde pegar aquele livro, foi achado digno de pegar aquele livro para desatar, tirar os 7 selos. Esse é o Jesus que eu e você servimos, que é digno de receber toda a honra e toda a glória, aquele que morreu como ovelha, mas que reinará como leão da tribo de Judá. Continua dizendo assim: e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostravam-se diante do Cordeiro. Da mesma forma que eles se prostravam diante do Pai, eles se prostravam diante do Senhor Jesus, diante do Cordeiro de Deus. E tendo todos eles, preste bem atenção, e tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são o quê? As orações dos santos, as minhas e as suas orações, igreja. As minhas e as suas orações, que nós oramos 4 minutos por dia, segunda-feira. Eu quero que a minha oração enche uma harpa, enche uma taça, que o Cordeiro vai ter na sua mão. A minha e a sua oração tem um destino, o meu e o seu clamor tem um destino. A próxima vez que você for convidado a orar durante o seu dia, quando você acordar aleatoriamente 3 horas da manhã ou de madrugada, é o Espírito Santo te chamando para orar. Não desperdice esse tempo. Crie uma rotina de oração diária na sua vida. Antes de dormir, durma. Que as suas últimas palavras sejam para adorar ao Senhor. Que as suas primeiras palavras pela manhã sejam para adorar ao Senhor. Eu e você fomos feitos para expressar a glória do Pai, a glória do Filho, através do Espírito Santo de Deus, através das minhas e das suas atitudes. E as minhas e as suas orações vão para onde? Estarão junto com o Cordeiro.
tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostravam-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. A próxima vez que você for convidado para orar, eu tenho certeza que você vai saber que as suas orações que você está falando aqui, ela tem um destino, que serão colocadas aos pés do Cordeiro. Aos pés do Cordeiro. E cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os teus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos comprastes para Deus, nos compraste para Deus, de toda a tribo, língua, povo e nação, aquele que derramou o seu sangue na cruz por amor a mim e a você. Aquela ovelha que foi morta como se fosse um matadouro, descrita em Isaías 53, profetizada e tendo a revelação ao profeta que estava com lábios impuros, porém contou ao Senhor: eu sou um homem de lábios impuros, e começou a ter a revelação depois do capítulo 6 da parte de Deus. E aquele mesmo homem descreve em Isaías 53 que, como ovelha muda no matadouro, ele se entregou por amor a mim e a você. E aquele gesto de sacrifício e obediência dele levou ele para onde? Ser chamado digno, achado e encontrado digno, para começar. Diga assim comigo: para começar, digno de abrir o livro e desatar os seus selos. E para o nosso Deus nos fizestes o quê? O que é que Jesus fez, eu e você? Reis, sacerdotes para Ele. 1 Pedro capítulo 2, 9 diz assim: vocês, pois, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou da treva para a sua maravilhosa luz. Esses são eu e você, que foram eleitos como nação santa, sacerdócio real, povo adquirido com exclusividade para o Senhor, para manifestar as obras do Senhor na nossa vida. Se eu fui eleito para isso, por que eu não faço? Do que adianta eu ser eleito para algo e não fazer? Você foi eleito para obedecer ao Pai, para cumprir a vontade dEle. Cristo obedeceu fielmente ao Pai. A única coisa que Ele falou ao Pai que foi: Senhor, se for Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. Sabe por quê? Porque ali naquele momento Ele estava carregando todos os pecados todos os meus e seus pecados, o pecado de toda a humanidade, e o pecado faria separação entre Ele e o Pai. Ele não sabia o que era viver sem o Pai, porque os três eram o Pai, o Filho e o Espírito, e o Filho nunca tinha ficado sem o Pai. O Filho nunca havia ficado sem o Pai. E ali, quando Ele falou: se possível, passa de mim esse cálice, é porque Ele não queria ficar longe da presença do Pai. Mesmo estando na terra, Ele sabia que o pecado o afastaria do Pai. Por isso que quando nós oramos e pedimos perdão para Deus, a nossa linha de acesso a Deus é refeita, a nossa comunhão com o Senhor é refeita quando pedimos perdão. Por isso que João Batista disse assim: ei, arrependei-vos, porque vocês chegaram ao reino dos céus. O reino de Deus, Ele veio manifestar o acesso ao reino de Deus, que é o arrependimento. Quando Isaías teve a visão da glória do trono de Deus, a primeira coisa que ele falou: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. Aquilo ali, o arrependimento no coração dele deu acesso a Ele. As
coisas inefáveis, as coisas celestiais, quer viver coisas maiores ainda em Deus, que o Senhor tem preparado para ti. Quer viver coisas maiores que o Senhor tem preparado para ti. Se afaste do pecado e obedeça a palavra do Senhor. Obedeça a palavra do Senhor. E olhei e vi, e olhei e ouvi a sua voz. Perdão, e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, que era o número deles milhões de milhões, milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro. Imaginem só todo o céu, todos os anjos, milhões de milhões, milhares de milhares, declarando, proclamando: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. Ou seja, Ele é digno de receber tudo de todos. Aleluia. Não há nada que o Cordeiro não seja digno. Ele é digno de tudo, por causa de uma palavra simples e chave chamada obediência. Obediência. Diga para o irmão que está do seu lado, cutuque ele aí. É tempo de começar a obedecer. Seja inteligente. E para finalizarmos, e ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que estão no mar, e a todas as coisas que neles há, dizendo ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro: sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam amém, e os 24 anciões prostravam-se e adoravam ao que vive para todos sempre. Eu fico imaginando se os 24 anciãos e os seres vivos enxergassem a minha e a sua adoração durante o culto. Sabe para que a gente vem para o culto? Para adorar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Essa história que você vem no culto para receber, isso é papo de coaching para não te encher de linguiça. Você vem no culto para adorar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Eu fico imaginando se eles pudessem falar comigo e com você. Eu acho que eles falavam: meu filho, acorda. Eu acho que eles dariam um choque de realidade em mim e em você. E a nossa adoração jamais seria a mesma. A nossa vida como adorador jamais seria a mesma. Eu digo vida de adorador, porque adorar ao Senhor não é simplesmente cantar aqui, adorar com as nossas atitudes. Eu fico imaginando, volta lá para mim. Eu fico imaginando quando nós chegarmos nos céus e olharmos para a nossa vida passada, e olharmos para a nossa vida na terra, não vida passada, porque vida é só uma, para ficar bem claro, e olharmos o que deixamos de fazer. Todos os anciãos estavam com as suas coroas na sua cabeça, sabe por quê? Porque Deus não deve nada para ninguém. Até mesmo um copo de água que você der para um pequenino, para um filho de Deus, Ele vai te galardoar, Ele vai te retribuir, Ele vai te abençoar. Preste bem atenção agora. E havendo o Cordeiro aberto um dos selos, e ali ele começa a abrir os selos,
Ele começa a tirar os selos daquele livro. E ali começa o princípio do grande e terrível e temível dia do Senhor, que está por vir. Que está por vir. Aquele cordeiro que foi morto como... Aquele homem que foi morto como um cordeiro, como a palavra descrevia lá no Antigo Testamento, como ovelha muda. Agora ele não era mais um cordeiro, ele já era um leão. E ele toma aquele livro, ele começa a abrir aquele livro. E depois você pode ler na sua casa cada selo que ele tira deste livro, que ele tira, que ele abre. Começa a se derramar a ira do Senhor. Tempos estes que descreve Mateus capítulo 24, o princípio das dores. A palavra do Senhor em Mateus capítulo 13, 44. O Senhor Jesus ensinou que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e o escondeu. E aí ele vai, por alegria de ter encontrado este tesouro, ele vai e vende tudo o que ele tem, volta lá e compra aquele campo, para que aquele tesouro fosse dele. Esse é o tesouro que eu e você encontramos. Amém. Chamado Jesus. Amém. Esse é o tesouro que eu e você temos, que muitos dos nossos amigos que já morreram, ou familiares que já morreram sem Cristo, desesperados, estariam, se pudéssemos vê-los, por ter conhecido a Cristo em vida. E eu e você temos a oportunidade de conhecer Ele em vida. Aleluia. Filipenses capítulo 2, versículo 5, o apóstolo Paulo também nos dá um conselho. Ele diz assim: tendo sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ou seja, vivam da mesma forma que Jesus venceu. O mesmo cordeiro que padeceu em vida aos olhos do homem. Porém, os olhos do homem não são os olhos de Deus. Por isso que o reino de Deus não é um reino democrático, é um reino sacerdotal. É um reinado, aonde o rei reina e aonde a sua vontade prevalece. Da mesma forma que ele obedeceu, eu e você precisamos entender e aprender a sermos inteligentes do que é obedecer ao Senhor e ser semelhante ao Senhor Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ou seja, ele tinha os direitos de ser igual a Deus, mas não quis se prevalecer dos seus direitos, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação. Porque a gente quer ganhar o mundo, a gente quer ser alguém na vida. Ele se fez de nenhuma reputação. Qual é a reputação que eu brigo? Qual é a reputação que você luta? Quais são os valores que nós lutamos, ou brigamos, ou corremos atrás esses dias? Ele não usou, ele não quis nenhuma reputação. Sabe o porquê Jesus foi crucificado? A morte de cruz estabelecida lá na lei, era somente um amaldiçoado que morreria, crucificado numa cruz, pendurado numa cruz.
Ele se fez maldito aos olhos dos homens, por amor a mim e a você. Aleluia. Tomando a forma de servo. Mas o que é tomar a forma de servo, pastor? É simplesmente obedecer a palavra. Só isso. Só isso. É difícil obedecer a palavra? É difícil, igreja? É impossível? Fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. E por isso, Deus também o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. O nome pelo qual todo joelho se dobrará. Eu vou te dar um spoiler. Os jovens não gostam de receber spoiler, como eu disse lá na conferência nossa, mas eu vou te dar um spoiler. Da mesma forma que Cristo reinará, Jerusalém será estabelecida como capital do mundo. No milênio onde Cristo reinará. E a palavra diz que os seus santos reinarão com Ele. Quem vai reinar com Ele? São os seus servos ou são os seus santos? O que é que Deus falou para Moisés? Quando ele foi se apresentar no Monte Sinai: diga ao meu povo que se santifique, porque eu descerei no meio de vós. Quem está com o Cordeiro reinando com Ele, seja fiel à sua palavra, seja obediente à sua palavra, e você reinará com Cristo nesta terra também. O Pai está constituindo um reino de muitos filhos. Aleluia. Aonde a chave para mim e para você é se parecer com o primogênito a cada dia. Amém. Mas como o pastor se parecer com o primogênito a cada dia? O primeiro passo é Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, que diz assim: que se com a tua boca confessares a Cristo como seu Senhor e Salvador, serás salvo. Existe alguém aqui em nosso meio que ainda não declarou Cristo como seu único e suficiente Salvador, como seu Senhor? Todos já fizeram? Amém? Esse é o primeiro passo. O segundo é se parecer com Ele todos os dias da sua vida, através das suas atitudes. Amados, João recebeu essa revelação da parte de Deus, porque mesmo exilado, ele não deixou de buscar ao Senhor. Mesmo passando a pior das dificuldades, que é estar sozinho numa ilha, preso, por amor à palavra de Deus e por ser testemunha de Cristo, ele recebeu uma das maiores revelações, aquilo que está por vir. Mas o Espírito não parou de revelar. Eu e você também podemos receber revelações da parte de Deus, como João também recebeu. E para receber essa revelação, precisamos ser santos, como santo é aquele que nos chamou. E eu quero fazer um convite para a igreja nessa noite. Se você ainda não tinha entendido que para ser cristão é preciso se parecer com Jesus, nas suas atitudes, no seu modo de ser, no seu modo de agir, isso é ser cristão. Eu quero convidar a igreja toda para ficar de pé.
E eu quero declarar sobre a sua vida que a partir de hoje o Senhor Jesus, antes de partir, Ele falou: eu tenho que ir para o Pai, mas fiquem tranquilos que eu não vou deixar vocês órfãos, eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu preciso ir porque eu vou vos enviar o Consolador, o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus está em nós, para que através de nós sejamos testemunhas através dos nossos atos e atitudes. E nessa noite eu quero te abençoar, para que você seja imagem e semelhança de Cristo todos os dias da sua vida. Porque eu quero ver você salvo e reinando com Cristo. Eu não quero ver você somente salvo, mas não reinando com Cristo. Está vendo? Esse é um mistério da parte de Deus. Quem sabe Ele vai dar para nós logo a revelação. Eu quero ver você salvo, mas também eu quero ver você reinando com Cristo. Vamos adorar o Senhor. Feche os seus olhos, peça perdão ao Senhor pelos seus pecados, faça um concerto com Deus, você que precisa fazer. Porque nessa noite, obrigado, meu irmão, porque nessa noite o Senhor vai começar a te fortalecer nas áreas que você precisa ser fortalecido. O Senhor vai começar a se revelar para você de uma forma sobrenatural, como você pedia a Ele que fosse feito. Vamos adorar o Senhor. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Já verão que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Justiça eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Seja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, através do Teu Espírito Santo, que o Senhor venha auxiliar, que o Senhor venha ajudar, que o Senhor venha fortalecer todos nós aqui nesta igreja, Senhor. Pai, que a cada dia o Senhor se manifeste com graça, com poder e a autoridade através do Teu Espírito Santo sobre a vida de cada um de nós, Senhor, fortalecendo cada um dos meus irmãos, Senhor, para que a cada dia nós sejamos encontrados com a imagem e semelhança de Cristo através das nossas atitudes, Senhor. Pai, eu te peço que o Senhor venha ajudar, que o Senhor venha consolar, que o Senhor venha animar,
que o Senhor venha encorajar, que o Senhor venha, Senhor, com somente se manifestar na vida de cada um dos meus irmãos, na vida de cada um dos meus irmãos, Senhor, de uma forma poderosa. Nome mais notável, Ele ama a justiça, poder e equidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, poder e equidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, Ele ama a justiça, poder e equidade, que ruja o leão, até estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, e até estremeça diante da majestade de Jesus. Daqui uns dias, ou semanas, ou meses, ou anos, somente o Pai sabe. O leão da tribo de Judá bradará nos céus, romperá os céus e descerá sobre o monte das oliveiras, fendendo aquele monte ao meio e estabelecendo o seu governo e o seu reinado, e toda a terra será regida pela sua palavra. Sabe aquele sermão do monte que nós pensamos que Jesus estava contando para o povo? O sermão do monte será a lei que regerá toda a terra. Todos os habitantes da terra precisarão viver de acordo com o sermão do monte. É isso que o leão da tribo de Judá veio revelar para mim e para você. Agora, se eu sou inteligente o suficiente, eu rapidamente me adequo a essa palavra o mais rápido possível, porque ele vem como ladrão pela noite. E os acontecimentos já têm se cumprido. Em breve, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, voltará para buscar a sua noiva. E cada um de nós seremos arrebatados. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Seja antes da tribulação, seja no meio ou seja depois, não importa. Importa que estejamos prontos a cada dia, em nome de Jesus. E eu libero sobre a sua vida, sobre a sua casa, a habilidade, a sabedoria, o entendimento e o discernimento da parte do Espírito Santo de Deus, para que você discirna e entenda essa palavra e tenha a habilidade para vivê-la segundo essa palavra todos os dias da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia! Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Ide em paz. Percebeu que eu estou falando bem calminho? Dá uma paz aqui nesse lugar tremenda. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Se Deus é por nós, agindo Deus, glória a Deus, aleluia. Vamos aplaudir o Senhor. Oi, eu sou o pastor Luiz Missaglia, da Viva Manchester Church. Eu gostaria de convidar você e a sua família para fazer parte da nossa família. Nós temos cultos presenciais todos os sábados, às 19h30, e também nos reunimos todas as terças-feiras pelo aplicativo Zoom.
Vem fazer parte da nossa família você também. Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe.